Então, beleza. Primeiramente, boa tarde para quem chegou agora. Eita, meu Deus, minha caneta da mesa. Então, primeiramente, boa tarde. E gostaria de perguntar para vocês se vocês. Eu vi aqui, não adianta mentir para mim dizendo que assistiu a aula, porque eu sei quem assistiu a aula pelo plural. Lá tem dizendo quem visualizou e quem não visualizou. Mas quem visualizou a aula conseguiu pegar as ideias gerais do sistema endócrino? Sim, eu já tinha Beleza. visto antes também pelo livro, porque eu tinha terminado o capítulo 4 antes, mas Uhum, eu vi também. beleza. Pessoal, a gente vai fazer uma breve revisão aqui da parte de sistema endócrino. Só que assim, eu vou fazer um apanhado geral das características do sistema endócrino, mas explicando as funções básicas, né? A atuação do sistema endócrino, do que relacionando glândula com hormônio. É importante que você conheça alguns hormônios que são secretados por algumas glândulas. Sim, é importante, mas é mais importante que você entenda para que serve o sistema endócrino. Mais do que você decorar nome de hormônio e função de hormônio, é entender como esses hormônios vão afetar o seu corpo e como esses hormônios vão atuar na regulação do seu corpo, certo? Então, pessoal, eu vou transmitir aqui o quadrinho, né? E deixa eu ver se não tem alguma coisa nesse quadro aqui das aulas anteriores. Porque às vezes eu deixo o quadro sem limpar, não deveria, mas às vezes acontece. Agora, se ele quiser abrir algum dia, vai ser muito legal. Mas enfim, enquanto ele batalha aqui contra a minha memória RAM para tentar abrir, eu quero conversar com vocês sobre as partes funcionais do sistema endócrino, certo? As partes funcionais do sistema endócrino são chamadas de glândulas. As glândulas a gente já tinha comentado sobre elas em algum momento, lá no começo do ano, quando a gente falou sobre tecido epitelial. A gente falou que existia dois tipos de tecido epitelial, né? O tecido epitelial de revestimento e o tecido epitelial glandular. Então, as glândulas elas vão ser formadas por tecidos epiteliais. Então, essas glândulas aí, elas podem ser divididas em três grupos. A gente tem as glândulas exócrinas, a gente tem as glândulas endócrinas e a gente tem as glândulas mistas. Pessoal, o sistema endócrino sempre vai trabalhar com glândulas endócrinas e a parte endócrina da glândula mista, certo? Misto é uma coisa que está misturado, né? É só você fazer essa associação, misto de misturado. Então, ela tem uma parte que ela é endócrina e uma parte que é exócrina, certo? Então, a parte endócrina vai fazer parte do sistema endócrino. A parte exócrina pode fazer parte de outros sistemas, como, por exemplo, uma glândula exócrina que faz parte do sistema excretor, as glândulas sudoríparas. Outra glândula que faz parte do sistema excretor, e aí a gente vai abrir uma aspa muito grande assim, porque não é exatamente só do sistema excretor, mas as glândulas lacrimais, que produzem lágrimas, elas são glândulas responsáveis por produzir lágrimas, né? E elas fazem parte do sistema excretor, certo? A gente tem outras glândulas exócrinas que também fazem parte de outros sistemas, como por exemplo o sistema digestivo. A gente tem as glândulas salivares, né, que produzem a saliva. Elas vão secretar uma substância que vai fazer a auxiliar na digestão e na deglutição, né, que é a saliva. E a gente tem também uma parte exócrina do pâncreas que vai secretar o suco pancreático, que também faz parte do sistema digestório. Então, assim, entre as glândulas, é, entre as glândulas, né, a gente tem essa divisão de endócrina e exócrina. Mas as glândulas exócrinas, a gente não vai se importar com elas agora, porque a gente já viu elas quando a gente viu a parte de
digestão e a parte de excreção. Então, elas não vão ser muito visadas aqui para a gente. No sistema endócrino, a gente vai se preocupar com as glândulas endócrinas. E aí, o nosso quadro voltou, e agora eu vou transmitir ele aqui para a gente. E aí, vocês vão me dizer por áudio se já apareceu aí para vocês, porque eu não consigo enxergar. Tá tudo tranquilo aí? Vocês conseguem enxergar? Sim. Sim. Beleza, vou só mudar aqui a cor do meu pincel. Tá. Então, pessoal, a gente tem o sistema endócrino. Tinha um negocinho de escrever texto aqui. Sistema endócrino. Sistema endócrino, pessoal, ele é um sistema que é responsável pela regulação das funções corporais. Aí você deve estar se perguntando, mas professor, quem era responsável pela regulação do corpo não era o sistema nervoso? Aí você fala, aí eu vou falar para você, sim, é também. O sistema nervoso também é responsável pela regulação é, do corpo. Mas o sistema endócrino também vai ter uma parte que é responsável por fazer a regulação. Só que a regulação do sistema endócrino é uma regulação do tipo química, certo? Então ela vai precisar de substâncias químicas para regular. E essas substâncias químicas aí, elas são chamadas de hormônios. Beleza. Pessoal, agora vem uma parte que eu já havia comentado com vocês, mas é importante que a gente relembre aqui nesse ponto. O sistema endócrino, ele é um sistema que trabalha com substâncias químicas e ele tem uma característica muito importante. Ele atua de forma lenta, mas essa atuação dela é duradoura. Durador, dura. Eu escrevi errado. Eu sou analfabeto, desculpa, Paula. Durador. Ela é duradoura, certo? Então, ó, no sistema endócrino, a gente vai ter é, regulações químicas através de hormônios, né? Que vão começar a fazer a regulação de uma forma bem lenta, mas o efeito dessa regulação, ela é duradoura. E aí esse ponto aí muito importante do sistema endócrino que você tem que saber. O sistema nervoso, ele trabalha com regulações rápidas, certo? Você piscou o olho, já aconteceu. Na verdade, já tem até um certo tempo que a ação aconteceu num piscar de olhos. E já o sistema endócrino, não. É um sistema que ele vai atuar ali devagarzinho, ele vai construindo aos poucos a sua ação. Então, vai ser uma coisa lenta. Entretanto, a ação que ele desencadeia vai demorar muito tempo sendo executada. Então, ele demora para atuar, mas quando ele atua, ele passa muito tempo. O sistema nervoso é diferente, ele é muito rápido para atuar, mas a ação dura questão de segundos, é uma coisa bem rápida. Então, a gente precisa desses dois tipos de regulação justamente para isso. Algumas ações necessitam que iniciem rapidamente e que se encerrem rapidamente, e outras ações necessitam que iniciem lentamente e que durem um longo período de tempo, certo? Então, essa é a principal questão do sistema endócrino que a gente tem que ter em mente, beleza? Então, o sistema endócrino, ele vai trabalhar da seguinte forma. A gente tem aqui uma glândula, certo? Vou desenhar aqui uma glândulazinha bem tosca mesmo. E essa glândula aqui, ela vai estar presa em alguma coisa, né? E aqui a gente tem a corrente sanguínea, certo? Aí vem outra observação sobre o sistema endócrino. Sempre, 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 o sistema endócrino vai lançar os seus produtos dentro da corrente sanguínea, certo? Ó, sempre vai sair da glândula e vai aqui para a corrente sanguínea, certo?
Vou colocar aqui, ó, corrente sanguínea. Isso aqui é extremamente importante. Por quê? Porque a corrente sanguínea vai servir como se fosse um caminho para essa substância chegar até uma determinada célula. E aí tem esse ponto aqui que eu quero chegar também. A gente tem uma célula aqui, e essa célula aqui, ela vai possuir receptores, certo? Ó, tem uma célulazinha aqui e essa célula possui diversos receptores. A célula que recebe esses hormônios aqui, ela é chamada de célula-alvo. Célula-alvo. Essa célula aqui, ó, ela tem um formato que permite que esse hormônio se fixe através desses receptores nessas células aqui. Então, ó, ele vai encaixar bonitinho aqui nesses receptores. A partir do momento em que esses hormônios chegarem nesses receptores e começarem a atuar nessa essa célula vai mudar. Desculpa. Essa célula vai mudar o seu comportamento. Por exemplo, se uma célula trabalhava de uma forma X, se ela trabalhava, vou dar um exemplo mais fácil de visualizar. Se a sua célula trabalhava é, com a não produção de pelos, né? Por exemplo, nos meninos. Nos meninos, quando eles chegam a uma determinada idade, eles começam a desenvolver pelos no rosto, né? Que é para formar a barba. Alguns, não todos. A minha é falhada, por exemplo, mas a maioria consegue. Então, o que é que acontece? Essa célula lá, ela vai possuir receptores de um hormônio chamado testosterona. A testosterona, ela vai chegar até essa célula e quando ela chegar nessa célula, ela vai mudar o comportamento dela. Como é que isso acontece? A célula, ela não trabalhava realizando a produção de pelos, né? O pelo da barba, ela não trabalhava com isso. Quando a testosterona chegou, a testosterona vai dizer assim: olha, agora você vai trabalhar com a produção de pelos. Então, aquela célula lá vai ser estimulada a produzir esse pelo, né? Na verdade, eu estou colocando uma célula aqui, mas na verdade o que produz o pelo é aquele folículo piloso, né? Mas é só para vocês terem mais ou menos uma ideia de como que isso acontece. Outro exemplo que é bem fácil de vocês observarem. Quando você termina de comer, o seu corpo ele recebe uma descarga muito grande de glicose, né? Quando você come aquela pratada da zona de arroz, aquele arroz ali vai se transformar em glicose, né? Ele vai ser quebrado em moléculas pequenas. Lembre que o arroz é carboidrato, né? Feito de glicose. Então, ele vai quebrar as moléculas de glicose. Só que o seu corpo, ele não pode ficar com muita glicose correndo na sua corrente sanguínea, porque a glicose ela vai alterar a viscosidade do sangue, ela vai alterar o comportamento das células, porque elas vão ter em grande quantidade, aí eles vão começar a receber muito, muito açúcar, né? E aí essa célula vai começar a converter esse açúcar em reservas energéticas, enfim. Não pode ficar lá. O seu corpo não está preparado para isso. Se você tem muito açúcar na sua corrente sanguínea, você vai ter um problema chamado diabetes, né? Então não pode ficar aquela quantidade gigantesca de açúcar lá. Então o que, é que acontece? O seu pâncreas ele vai liberar um hormônio e ele vai chegar em determinadas células, geralmente nas células do fígado, né? E ele vai dizer assim, ó, a partir de essa célula ela estava caladinha lá na dela, ela estava paradinha sem fazer nada. Então ele vai liberar um hormônio chamado insulina. Quando a insulina chegar lá no seu pâncreas ou lá no seu fígado, as células vão receber nesses receptores aqui, ó, nesses receptores vão receber a insulina e elas vão passar a se comportar de uma forma diferente. Antes elas estavam paradinhas, agora elas vão se comportar como? Vão se comportar absorvendo a glicose que estava dentro da corrente sanguínea. Então, elas vão começar a puxar a glicose é,
e guardar lá dentro das células do fígado, certo? Quando você tem pouco açúcar disponível no seu sangue, o seu pâncreas libera outro hormônio, um hormônio chamado de glucagon. E aí ele vai chegar nessas células do fígado que tinham parado de absorver açúcar, né? E ela vai dizer assim, ó, tá na hora de liberar o açúcar. Então, o hormônio, ele serve justamente para isso, para modificar o comportamento de uma determinada célula. E essa célula a gente vai chamar de célula-alvo. Belezinha? Todo mundo compreendeu esse primeiro momento? Sim. Eita, pesada, hein? Nossa, tio, teve uma época que eu pensava que o Hernando ia morrer, só que eu não tava falando com ele, eu tava, sei lá, de mal, não sei. Aí eu fiquei tipo, meu Deus, ele não tem um pâncreas, como é que ele não, como é que ele produz insulina, como é que ele não é diabético. Só que eu não falei com ele, né? Aí eu fui falar com o tio Jessé, aí o tio Jessé, pois ele vai morrer. Aí eu, nossa. Aí e depois eu disse pra ele. Não, mas A Maria chegou mesmo e disse, cara, tu vai morrer. Não, eu tinha falado com o Pedro primeiro, tu se lembra, pô? Foi, sei lá, mó Eu lembro. tardezão. Aí o Pedro Maia vai dormir. Tipo isso. não, mas pelo que eu entendi, ele tem uma parte, né, não, Hernandes? Ele já tinha Tem ele falado que É, é comigo besta eu e isso. tenho, fala eu que não tenho. tem o Não, pâncreas. primeiro foi uma piada, só que todo mundo acreditou na piada. Aí, nossa, essa piada está se tornando verdade, não A piada acredito. foi tão boa que as pessoas acreditaram É, nela. exatamente. Aí todo mundo me chama de Ai, sem pâncreas, mas eu tenho um pouquinho, hein, galera. Não, não se iludem. Pois é, mas atua da mesma forma que o das outras pessoas, viu? Graças a com fé em Deus, atua. O Ian disse que é culpa do Estado, Hernandes, você não ter o pâncreas. Vou matar o cirurgião, a culpa é dele. Vou matar ele, vou quebrar ele na porrada. Enfim, todo mundo conseguiu pegar essa parte aí? Uhum. uhum. Beleza. É. Então, pessoal, essa parte. Eu sei que eu trabalho para o Estado. Muito boa, Ian. É, a gente tem, então, eu vou colocar isso aqui para o lado. Eu acho que eu vou depois tirar um print disso aqui e mandar para vocês, desse quadro aqui, junto com a aula aqui, gravada. Tá. Então, pessoal, ó, a gente tem algumas glândulas Te dá muito pra tirar uma importantes no nosso glândula. corpo. Hã? Dá para tirar Dá uma pra glândula? tirar? Dá sim. Hum. Na verdade, dependendo da glândula, né, você consegue tirar ela. Tipo, existe uma cirurgia para retirada de glândulas sudoríparas, quando a pessoa tem sudorese excessiva, né? Sudorese é quando a pessoa sua muito. Quando ela sua muito, às vezes as pessoas fazem a retirada das glândulas, principalmente da região da axila, né? E aí a pessoa diminui a quantidade de suor. Mas assim, depende da glândula, né? Por exemplo, o Hernando tirou uma glândula do corpo dele, tirou o pâncreas, né? Uma parte. Mas dependendo da glândula, você não pode tirar ela 100%, porque aí você vai perder uma, um regulador, né? Mas, por exemplo, existem algumas mulheres que elas fazem a retirada total do útero, né? E aí, quando ela retira o útero, ela também retira os ovários. E os ovários são glândulas que produzem hormônios sexuais. Então, dependendo da idade dessa mulher, ela vai precisar fazer a reposição hormonal da, da, da porque ela não tem mais os ovários, né? Então, ela precisa fazer uma reposição artificial. Mas, por exemplo, também você pode retirar as glândulas mamárias, né? Algumas mulheres fazem a mastectomia, que é a retirada dos seios. Também ela vai perder as glândulas mamárias e se ela não tiver filhos, né? Ou ela já não for mais ter filhos, se ela já tiver tido, não vai ter nenhum prejuízo, porque essas glândulas são responsáveis só pela produção de leite. Então não tem muita função assim, né? Antigamente, muito antigamente mesmo, hoje em dia isso é proibido, se acontece é contra a lei, mas antigamente as pessoas pegavam algumas crianças, homens, né, meninos,
e eles retiravam os testículos dessas crianças, eles castravam as crianças porque não era permitido que mulheres cantassem, né? As mulheres fizessem coisa de ópera e tal. Então eles Sim, retiravam, nossa, eu falei eles isso algum dia, em Foi, alguma eu aula, isso, não lembro que lembro eu e o qual Hernandes a foi, gente conversou sobre isso. Eles tinham que eles mostrar retiravam os testículos para das alcançar crianças notas agudas, isso. e isso para ela ficar com a voz aguda. O menino ficava toda vez com a vozinha de anjo. Porque a mulher não Pois podia é, entrar na igreja. Aí, tipo, a igreja que fazia esses cultos, esses bagulho que tinha um coral. Aí eles cortavam os testículos de alguns dos meninos. Aí, tipo, eles ficavam com a voz, eu prefiro. Aí eles tocavam. exatamente. Eles faziam a castração dessas crianças antes deles entrarem na puberdade, né? Que era para evitar que eles passassem pela transição da, da, da mudança de voz, né? Gente, eu só queria dizer uma coisa: é muito proibido retirar o útero sem consentimento médico. Você não pode fazer isso. O Estado Triste. manda em você. Tá. Então, Cadê o assim, seu pessoal, Cadê você, Cadê você, Ian? Cadê você, Ian? Fala, meu Deus. pessoal, Meu Deus, uns tiros assim do nada. não, isso não foi tiro, não foi alguém batendo na porta aqui. Sim, é... só um minutinho, deixa. do nada. Top de 5 segundos. Atenção para o top de 5 segundos. Top. Meu Deus, meu Deus do céu. Muito horrível. Tudo bem. É, prosseguindo aqui a nossa volta aqui deu até um tom diferenciado aqui. Então, a gente tem algumas glândulas que são, tipo, muito importantes para o nosso corpo. E, tipo, a gente precisa dessas glândulas para sobreviver. Uma dessas glândulas que é, tipo, essencial e sem elas nada funcionaria corretamente é a hipófise, certo? A hipófise é uma glândula chamada de glândula mestre. Essa glândula mestra, ela vai mandar em todas as outras. É justamente isso que acontece. O nome dela é glândula mestra porque ela mestra todas as outras. Ela manda e desmanda. Se ela quiser que uma glândula comece a produzir hormônio, é a hipófise que manda. Se ela quiser dizer que é para parar de produzir aquele hormônio, é ela que vai dizer que tem que parar de produzir aquele hormônio, certo? Então ela é meio que uma ditadorazinha das regras, ela que manda e desmanda. Só que o que acontece? Essa, essa, essa glândula, essa hipófise, ela é dividida em algumas partezinhas, né? Ela é dividida na adeno e na neurohipófise. A adenohipófise, ela é uma parte muito importante da hipófise, ela vai produzir alguns hormônios, certo? Ela vai produzir e secretar alguns hormônios também. Já a neurohipófise, ela só armazena e secreta alguns hormônios. Aí, assim, os hormônios que são produzidos pela neurohipófise, você é interessante que você saiba pelo menos a função deles. Você não tem que decorar o nome dos hormônios, mas que você saiba pelo menos tem uma ideia geral de como que a hipófise trabalha. Então, a hipófise ela vai trabalhar com o GH. O GH é o hormônio do crescimento, né? As siglas, normalmente, elas remetem ao termo em inglês. Então, o GH é Growing Hormone, né? Que é o hormônio do crescimento. Esse hormônio do crescimento aí, ele é responsável pelo aumento das nossas células, aumento do número de células, né? Ele vai fazer com que a gente aumente o número de células. E aí vai fazer, consequentemente, que o nosso corpo ocupe mais espaço dentro do planeta e isso remete ao crescimento, certo? Então, assim, desde que você é um bebezinho, você tem uma liberação desse hormônio do crescimento, certo? Quando você chega em uma determinada idade, aí sim ela vai ser diminuída, pelo menos, ela vai diminuir bastante a quantidade de hormônio do crescimento que é liberado. Então é assim, eu vou novamente
colocar aqui e vou fazer um gráficozinho bem rápido. Ó, aqui é o eixo que representa o tempo e aqui é a concentração de GH, né? Ó, quando você é bebezinho, a gente tem uma quantidade de GH pequena, né? E aí você vai crescendo a quantidade de GH de acordo com que o tempo vai passando. Quando você chega em uma determinada idade, e essa idade aqui, ela é diferente em homens e mulheres, em homens, essa idade aqui é aproximadamente 21 anos, de 21 até 23 anos. Nas mulheres, essa idade aqui é aproximadamente dos 18 até os 20 anos, certo? Então, as mulheres, elas têm um pico de liberação de GH até os 20 anos. Os homens, até os 23 anos, eles liberam um pouco de GH. Claro que não é a mesma quantidade que, que eles liberariam aqui na adolescência, né? Então, a gente vai prosseguir isso aqui, e quando chega na velhice, né, a gente tem uma pequena queda na produção de GH, certo? Então, esse hormônio aqui, ele é responsável pelo quê? Pelo aumento dos ossos, né? Os ossos vão ficar maiores, a quantidade de células no seu corpo, ela vai aumentar, até os hormônios são machistas. Então, mas essa produção do GH, ela é muito importante principalmente para a nossa fase de crescimento, né? Então, quando chega uma determinada idade, você vai estagnar o seu crescimento. E quem decide quando que vai ser liberado essa quantidade, a quantidade que vai ser produzida e liberada, é a sua genética, né? A sua genética que vai dizer, olha, essa pessoa aqui, ela vai crescer até 1,60 m, ou ela vai crescer até 1,90 m, ou ela vai crescer até 2,10 m. Isso depende da sua genética, né? Das suas condições genéticas. E também depende das suas condições nutricionais. Não adianta você ter uma genética de uma pessoa que vai crescer até 1,90 m e você não come nada, você não tem uma nutrição adequada, você não vai conseguir atingir o tamanho correto, né? Porque, afinal de contas, o hormônio vai mandar você produzir as células, mas se você não tem substrato para produzir as células, você não vai produzir nada. Entenderam? Alguém ia falando. Quem ia falando, pode falar. Ah, rotina alimentar ruim. Pois é. Então, se você tem uma rotina alimentar, uma nutrição ruim, provavelmente você não vai atingir o máximo da sua condição genética, né? Outra coisa que auxilia muito no crescimento é as atividades físicas. Quando eu tinha mais ou menos a idade de vocês, eu era muito, muito, muito pequeno. Eu ainda sou, né? Eu não cresci muito. Mas isso por causa da minha genética também. Meus pais são baixinhos. Mas assim, eu era muito pequena até para a minha idade. Então eu me matriculei, eu não, né? Minha mãe me matriculou na natação. Então, nesse período de tempo, eu cresci, eu dei um estirão muito grande, né? Então, as atividades físicas, elas são muito importantes para que você também desenvolva o seu tamanho correto, certo? Negocinho que tinha gosto de ferro, que é biotônico. Nossa, eu amava biotônico. Meu Deus, biotônico era bom demais. A primeira influência nas drogas. Brincadeira, gente, né? Biotônico era muito bom e era permitido pela lei. Tá. Sim, o gato tá entrando aqui no quarto. Meu Deus, espera aí. Ele não pode entrar ali. Gente, tinha uma graça, meu Deus do céu. Pronto, voltei. Tá. Então, pessoal, a gente tem
além do hormônio do crescimento. Ah, sim, uma coisa que eu esqueci de falar para vocês. Aí a produção do hormônio do crescimento, ela tem que ser associada com a nutrição e também ela tem que ser bem regulada. Porque o que acontece? A pessoa que tem problemas na produção de GH, ou ela pode desenvolver uma doença chamada de gigantismo, que é quando a pessoa cresce, tipo, fora do normal, ela cresce muito mesmo. Ela vai ficar, tipo, com 2,30, 2,40 m. E isso não é. Ah, professor, pois eu queria ter. Não é bom ter 2,40 m. Os seus ossos não aguentam direito o seu peso, você vai ter dificuldade de locomoção, enfim, tudo vai ser ruim para você. Então, o ideal é que você tenha ali 1,80 m, 1,90 m já é uma altura considerável. Então, assim, eu sei que é muito legal você não precisar de ninguém para pegar aquelas coisas lá dos armários lá de cima, mas tem seus pontos negativos também. Então, assim, quando a pessoa produz muito GH, ela pode desenvolver o gigantismo. Quando ela produz pouco GH, ela pode desenvolver o nanismo. Professor, eu sou um anão. Não, não é assim. O anão ele tem uma quantidade, tem uma altura mínima que é considerada para você ser chamado de anão ainda. Eu acho que nenhum de vocês se aplicam na condição de anão. Eu tenho idade óssea avançada. É, na verdade, a idade óssea ele tem um pouco a ver assim, com GH, né? Mas também tem a ver com a puberdade. Liberação de testosterona, no caso dos meninos, e de progesterona e estrógeno, no caso das meninas. Tá. Então, pessoal, se ocorrer, por exemplo, a liberação de muito GH, a pessoa também pode ter um problema de acromegalia. E aí, esse problema de acromegalia é bem estranho, porque cresce as extremidades do corpo da pessoa. As mãos da pessoa ficam gigantescas, os pés também ficam muito grandes e o queixo fica grandão assim. Depois vocês procurem aí, eu vou colocar aqui o nome no chat para vocês procurarem depois. Acromegalia. Depois vocês procuram. É bem estranho e é por causa de uma desregulação hormonal. Beleza. Mas isso, claro, a produção de GH, a acromegalia acontece quando a produção de GH no indivíduo adulto, ela é muito grande, certo? Então, naquele gráficozinho lá que eu mostrei para vocês, se quando a pessoa chegar aqui na idade adulta, ela tiver um pico de GH, ela tiver um pico muito grande de GH aqui, isso aqui pode levar à acromegalia, que é o aumento das extremidades, né? Das mãos, dos pés, do queixo, enfim, fica bem estranho a pessoa. Mas quem somos nós para julgar a aparência de alguém, né? Tá, então passando para o próximo hormônio, a gente tem o hormônio tireotrófico. Pessoal, esse hormônio aqui é um hormônio assim, meu Deus. Muita gente tem problema com isso aqui. E muita gente nem sabe que tem problemas com esse hormônio de regulação de tireoide. Quem aqui já fez algum exame para saber como era que estavam as taxas de hormônio da tireoide? Alguém já fez? Acho que não. Pelo que eu saiba, eu nunca fiz isso, não. Pessoal, essa parte aqui da regulação da tireoide, ela é muito recorrente, né? Muitas pessoas têm problemas na tireoide. E essa regulação da tireoide, ela é muito importante, porque os hormônios da tireoide, eles afetam diretamente o seu metabolismo. Então, quando a pessoa tem uma atividade da tireoide muito baixa, elas vão ter problemas de metabolismo. E aí essas pessoas podem ter, por exemplo, dificuldade de perder peso, né? A pessoa vai ficar um pouco mais gordinha, a pessoa vai ter problemas, ela vai sentir frio com muita facilidade, ela vai. Sabe aquela pessoa que às vezes sente o cheiro do hambúrguer e engorda 3 quilos? Essa pessoa pode ter problemas na tireoide.
de baixa atividade na tireoide. Pode ter, não estou dizendo que todo mundo que tem isso é problema na tireoide, mas é uma das causas, pode ser isso. Outra coisa é o hipertireoidismo, certo? O hipertireoidismo é o contrário. A atividade da tireoide ela vai ser muito grande. Então a pessoa ela vai ter problemas de calor, ela vai sentir muito calor na coisa, porque o metabolismo dela é muito acelerado. Ela vai ter dificuldade em ganhar peso. Ela vai ter, geralmente vai ter problemas com magreza excessiva, né? Isso de forma geral, né? Quando você não trata do problema. Se você deixar o problema persistir, esses são os sintomas. E geralmente a pessoa fica até com os olhos um pouco esbugalhados quando ela tem hipertiroidismo. No caso, quando você não cuida do problema. Então, assim, esse hormônio, ele é, tipo, muito, muito importante mesmo para que a gente possa fazer a regulação da tireoide, porque basicamente, o nosso metabolismo é regulado pela tireoide. Então, glândula mestra, a hipófise, ela regula a tireoide. Então, se você está com um problema hipofisário, isso consequentemente pode causar um problema na sua tireoide. E você pode desenvolver aí um problema de hiper ou hipotireoidismo. Beleza. Aí tem esse hormônio aqui, o hormônio adenocorticotrófico. Pessoal, o hormônio adenocorticotrófico, ele vai trabalhar em conjunto com as glândulas suprarrenais, que são aquelas glândulas que ficam em cima dos rins, certo? Essas glândulazinhas aí, elas vão ser responsáveis pela produção de adrenalina, que é o hormônio do medo, né? E também vai ser responsável pela produção de alguns corticoides, né? Que são substâncias que diminuem a inflamação no nosso corpo, mas que provocam outros efeitos colaterais. Isso aí a gente pode ver mais na Eu frente. tomava no meu tratamento do pâncreas. Eu também. Exatamente. Quando eu fiquei doente, eu comecei a tomar um Eu remédio que fiquei. tinha muita corticoide. Daí eu fiquei mó inchada e tava nascendo pelo Eu na minha também pele já e tomei afins. coisa, né? Sim, eu Pois era muito é. peludão e eu era muito feião. É, eu parecia um lobão, assim. Minha avó dizia, eu não lembro como eu era antes, eu não lembro, não. Mas eu sei que eu fiquei muito inchado, eu fiquei, nossa, uma Pois bola. é, o corticoide, normalmente, ele diminui a inflamação, mas ele aumenta a retenção de líquidos, é por isso que você fica inchado, né? E ele tem muitos outros efeitos colaterais. Normalmente, quem toma corticoide com frequência, fica muito inchado mesmo, tipo, muito inchado. Eu tomo corticoide porque eu tenho alergia, né? Eu tenho rinite. Mas Ainda bem que eu não eu tenho só, isso. eu só tomo quando eu tô, tipo, com crise. Aí eu tomo um remédio, mas não gosto de tomar o tempo todo, você fica muito inchado. Tá. Aí, pessoal, tem dois hormônios aqui agora que vão ser muito falados mais na frente. Esses dois hormônios aqui, eu quero que vocês guardem eles no coração de vocês, porque a gente vai voltar para eles quando a gente estiver falando de puberdade, certo? Quais são esses dois hormônios? É o hormônio FSH e o LH. São dois hormônios que são chamados de gonadotróficos. Eles são estimulantes das nossas gônadas sexuais. Quais são as gônadas sexuais? As gônadas sexuais dos meninos é os testículos e das meninas são os ovários, certo? Então esses dois hormônios aí eles vão atuar regulando a produção de testosterona nos meninos e de progesterona e estrógeno nas meninas. Beleza? E aí a gente tem a neurohipófise. E aí, sobre a neurohipófise, tem uma coisinha que vocês precisam saber, muito legal. Vocês estão numa fase da vida de vocês que às vezes vocês estão lá, né? Conversando, aí você olha para aquela pessoa, aí diz assim: será que essa boquinha só fala ou também beija? Aí você começa a desenvolver um certo interesse, né, por aquela pessoa. Você olha para aquela pessoa, seus olhos brilham, você fica pensando, poxa, se ele viesse aqui, hein? Dar um beijo na boca dele. Aí você fica sempre com esses pensamentos.
Sabe o que é isso aí, pessoal? É que aquela pessoa, é que aquela pessoa, é aquela pessoa que você tá olhando, que você tem um interesse naquela pessoa, ela fez você liberar um hormônio. Esse hormônio é chamado de ocitocina, certo? Um dos hormônios, um deles. Esse hormônio aí, ele produz em você uma sensação é, de afeto, sabe? Aquela sensação de que você gosta daquela pessoa, nada mais é do que uma descarga de hormônios que você recebe. Então, toda vez que você olha lá para o seu crush, o que é está acontecendo no seu corpo? A sua neurohipófise, ela está liberando uma quantidade gigantesca de hormônios. Dentre esses hormônios estão a ocitocina, que é armazenada na neurohipófise, tem a serotonina, que é o hormônio do prazer, certo? É aquela sensação boa quando você olha para a pessoa e diz assim: nossa, eu amo demais essa pessoa. Pois é, isso aí nada mais é do que uma descarga hormonal que você recebe. Vocês estão rindo por quê? O único hormônios que as pessoas que eu consigo. Então, o Pedro Lucas saiu da reunião. Enfim. Mas, além disso, além dessa produção de hormônios que a gente tem, aliás, além dessa produção de sensações que a gente tem da ocitocina, outras funções dessa ocitocina são contrações no útero, certo? Então, quando a sua mãe estava prestes a ter você, né? Ela sentiu dores muito fortes, ela sentiu contrações muito fortes no útero dela. Então, o que que aconteceu? Ali foi liberada a ocitocina e essa ocitocina, ela estimulou as paredes do seu útero a se mover para expulsar o feto que estava lá dentro, certo? Então, a ocitocina, além de produzir essas sensações, quando você vê o seu amado ou sua amada, ele também vai produzir essas contrações na musculatura do útero para fazer a liberação. Olha, eu ainda tô rindo da história do Pedro, meus pais estão aqui perto. É, Ah, mas tudo bem, não tem problema, Amélia. Aí, mas de alguma forma, alguém teve que ter a contração. Enfim, é, ele nunca mais voltou. Enfim, ela vai produzir essas contrações para fazer a liberação do feto, né? Além disso, ela também vai ser responsável por liberar o leite materno, né? A mãe ela vai produzir o leite materno e quando for liberada a ocitocina, o leite vai poder sair. Então, tipo, a glândula fica fechadinha lá, segurando o leite enquanto a mãe está grávida. Quando ela nasceu, a descarga de ocitocina vai fazer com que ela libere esse leite, né? Normalmente, o leite ele é liberado através do estímulo da boca do feto, né? Quando o feto não, né? Que ele já nasceu. Quando o bebê, nossa, quando o bebê nasce, que a mãe vai amamentar ele, quando ele coloca a boca no seio da mãe, aí sim ela vai liberar a ocitocina para que o leite materno seja liberado. Certo? Ó, e o Pedro voltou. Tá. E também a gente vai ter o armazenamento e liberação de outro hormônio chamado de hormônio antidiurético, que é o hormônio chamado de ADH. A gente já tinha comentado sobre esse hormônio quando a gente falou de sistema urinário, né? Quando a gente falou lá sobre o sistema urinário, a gente viu que existia uma tendência à reabsorção de água, certo? Então, quando você libera esse hormônio aí, ele vai estimular a parar de reabsorver água, né? Então, se você tiver esse hormônio lá no seu trato urinário, ele vai começar a absorver água, né? Então, se você não tem ele não vai absorver água e aí vai descer a urina menos concentrada. Se você observar, é, quando tiver alguém que você conhece fazendo o consumo de bebidas alcoólicas,
você vai ver que essa pessoa geralmente vai com muita frequência no banheiro. Por quê? Porque o álcool ele inibe a produção e liberação de hormônio ADH. Então, essa pessoa aí, ela não vai ter a absorção de água, né? A reabsorção de água através do sistema urinário, e aí ela vai ter muita água para eliminar. Como ela não está reabsorvendo, né? A água vai passar direto, e aí ela vai perder muito líquido. Beleza. Pessoal, então no livro de vocês tem na página 76, tem aí a hipófise, né? E todas as glândulas que ela atua e também os órgãos que ela atua, né? Alguma dúvida em relação a isso? Não. Não. Tá, então naquele vídeo lá que eu passei para vocês, tem a explicação de cada glândula. Eu só queria falar com vocês sobre essa glândula a hipófise, porque é a glândula, tipo, mais, sabe? Tipo, aquela glândula mais importante de todas. E aí, se você ficou com alguma dúvida naquelas outras glândulas, em alguma ação da outra glândula, você pode falar comigo ou você pode falar agora também, se você quiser. Se você se sentir à vontade para falar agora, pode falar, ninguém vai lhe julgar. E aí a gente tira a sua dúvida. Mas se não ficou nenhuma dúvida em relação às outras glândulas, a gente está preparado para fazer a avaliação surpresa de vocês agora. Oi? Tô brincando. Não vai ter avaliação surpresa. Ou será que não estou brincando? Vocês não queiram saber. Beleza. Então, pessoal, se vocês ficarem com dúvidas, quando vocês estiverem estudando, vocês podem mandar mensagem para mim, vocês podem mandar um áudio. Áudio, por favor, menos de 5 minutos, porque demora muito para escutar um áudio de 5 minutos. Mas eu escuto, mas de preferência não mande de 5 minutos. Então, se vocês não tiverem dúvidas, a gente fica por aqui. Vou interromper a gravação. Tchau para quem está assistindo depois. Tchau, atrasado.